Você já sentiu que a vida está tentando te dizer alguma coisa, mas você não consegue entender o que é? Como se algo dentro de você gritasse por mudança, por direção, mas você seguisse em silêncio, preso à rotina, ao medo, ao piloto automático. E se eu te dissesse que isso não é aleatório, que esses sinais são reais, e que ignorá-los pode estar te afastando do seu verdadeiro propósito? Neste vídeo, vamos revelar como Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, enxergava esses sinais como mensagens diretas do inconsciente. Ou de Deus. Você vai entender como o universo, a alma ou algo maior que você te chama o tempo todo, através de sonhos, coincidências e intuições que você talvez esteja ignorando. E o mais importante, como reconhecer esses sinais e usá-los para transformar sua vida. Se você anda perdido, preso em decisões difíceis, sentindo ansiedade sem motivo ou como se estivesse vivendo uma vida que não é sua, esse vídeo pode ser o ponto de virada. Porque quando você aprende a ouvir o que a sua alma está tentando dizer, tudo começa a fazer sentido. Você já parou para pensar que talvez o vazio que você sente não seja depressão, mas um chamado? Um sinal que está sendo ignorado há tanto tempo que o corpo começou a gritar no lugar da alma? As pessoas não percebem, mas o que a gente chama de crise existencial, de ansiedade, de burnout, muitas vezes é apenas o grito abafado do nosso verdadeiro eu tentando emergir. É como estar trancado por dentro de si mesmo, observando a vida passar por uma janela embaçada. Carl Jung acreditava que quando você ignora os sinais do inconsciente, aquilo que ele chamava de a voz de Deus dentro de nós, você adoece. E não é só a mente que adoece, o corpo segue o mesmo caminho. Dores sem explicação, insônia que não passa, sensação de estar perdido mesmo. Quando está tudo certo no papel. Parece familiar? Quantas vezes você já sentiu que sua alma estava gritando por socorro enquanto todo mundo dizia que você devia estar feliz? Vivemos em um mundo que recompensa máscaras. É mais fácil seguir a multidão, agradar os outros, do que olhar para dentro. E essa desconexão custa caro. Maquiavel, mesmo sendo visto por muitos como frio e calculista, entendia essa verdade de forma sombria: poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos ser. Ele sabia que o preço de se manter uma imagem é viver em constante medo de ser descoberto. Agora pense, e se a imagem que você mostra para o mundo for a prisão que te impede de viver de verdade? Você sente isso quando acorda. Aquela angústia silenciosa, como se estivesse desperdiçando dias preciosos com coisas que não fazem sentido. Você rola o feed, vê pessoas sorrindo, viajando, casando, realizando sonhos. E se pergunta, por que eu não sinto isso? Talvez porque você esteja tentando viver o roteiro de outra pessoa. E Jung dizia que o maior erro do ser humano é tentar viver uma vida que não lhe pertence. É nesse ponto que os sinais começam a aparecer. Eles vêm em formas estranhas. Um sonho recorrente que te assusta. Uma coincidência que parece absurda. Uma sensação de eu não devia estar aqui no meio de um ambiente que todo mundo considera perfeito. Mas você ignora. Porque é desconfortável. Porque é mais fácil acreditar que é só cansaço, que vai passar. Mas não passa, né? Esse é o problema. Os sinais se intensificam quanto mais você foge deles. E então a vida começa a ruir, lentamente. Até que você não tem escolha além de ouvir. A verdade é que o caminho da alma não grita, ele sussurra. Ele fala na solidão, no silêncio, nos momentos de tristeza profunda. E é aí que muitos desistem. Jung chamava isso de a noite escura da alma, o momento em que tudo parece perdido, mas, na verdade, é quando tudo está prestes a renascer. É um convite para morrer por dentro e renascer alguém verdadeiro. Você precisa estar disposto a perder tudo que não é você, para finalmente se encontrar. Você pode não lembrar, mas houve um tempo em que você sabia exatamente quem era. Lá na infância, quando você sonhava alto, sentia as coisas com intensidade, acreditava em magia. O mundo te moldou, te enrijeceu, te calou. Mas essa essência ainda está aí, esperando você voltar. E talvez, só talvez, esse vídeo seja mais um desses sinais. A pergunta é: você vai ouvir? Ou vai continuar fugindo, se enganando, até que a dor fale mais alto do que a verdade?
Eu sei o que você pode estar pensando agora. Mas e se tudo isso for só coisa da minha cabeça? E se esses sinais forem apenas coincidências? E se eu estiver me iludindo tentando encontrar sentido onde não existe? Olha, é normal pensar assim. De verdade. A gente foi treinado desde cedo a duvidar da própria intuição. A confiar mais na lógica, no que é visível, no que os outros dizem que é certo. E sim, é verdade que às vezes a gente vê sinal onde só há ansiedade. Às vezes o medo disfarça as mensagens. Às vezes, a confusão é tão grande que não dá para distinguir o que é intuição e o que é trauma. Mas é aí que entra o ponto mais importante, o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você silencia o barulho de fora, começa a distinguir o que é seu e o que foi colocado em você. Talvez você ache que seguir esses sinais é arriscado demais. Que largar um relacionamento, um emprego, um curso, uma cidade, tudo isso parece coisa de gente inconsequente. E sabe o que é curioso? Jung sabia disso. Ele nunca disse que seguir o caminho da alma seria fácil. Pelo contrário. Ele dizia que é a jornada mais difícil que alguém pode fazer, porque exige que você enfrente a si mesmo. Mas quer saber o que é ainda mais difícil? Viver uma vida que não é sua. Você já tentou agradar todo mundo e mesmo assim foi julgado? Já tentou seguir o caminho seguro e ainda assim acabou infeliz? Pois é. A verdade é que segurança sem sentido é uma prisão disfarçada. Não adianta estar em um castelo, se você está trancado no calabouço da própria mente. E isso não é filosofia barata. É o que acontece todos os dias com pessoas que têm tudo, mas sentem que não têm nada. E não, eu não tô dizendo que você precisa jogar tudo pro alto agora. Isso seria irresponsável. A gente também precisa ser estratégica com a vida. Maquiavel falava disso. Ele acreditava que o poder real vinha da inteligência emocional, da capacidade de observar os próprios passos e os dos outros. Então, sim, ouça os sinais, mas não com desespero. Ouça com consciência. Com profundidade. Com amor próprio. Talvez agora você esteja em uma fase em que ainda não dá para mudar tudo. Mas dá para começar com uma pergunta simples: o que dentro de mim está pedindo atenção? Pode ser uma emoção que você vem ignorando. Um desejo antigo. Um talento esquecido. Não precisa entender tudo de uma vez. Só precisa estar disposta a começar a escutar. De verdade. E eu sei, isso dá medo. Dá um medo danado. Porque mexer com a verdade é como mexer em uma ferida antiga. Ela pode sangrar antes de cicatrizar. Mas já parou para pensar em quantos anos você está carregando essa dor em silêncio? Quantas vezes você disse tá tudo bem quando não estava? Quantas vezes você se deixou de lado para caber no espaço que alguém construiu para você? Você não precisa ter todas as respostas hoje. Mas precisa ter coragem de fazer as perguntas certas. Porque ninguém vai te salvar de uma vida vazia. Só você pode se resgatar. E às vezes, o que parece ser o fim, é só o começo disfarçado. Então me responde, de coração aberto, se você pudesse viver uma vida que realmente fizesse sentido, mesmo que fosse mais difícil no começo. Você teria coragem de tentar? Você teria coragem de decepcionar os outros para finalmente ser fiel a si mesma? Porque no fim, amiga, seguir os sinais não é sobre mágica. É sobre escutar aquilo que você já sabe lá no fundo. A parte de você que sempre soube. O caminho, mas que foi silenciada por medo, culpa ou costume. E agora, talvez, ela esteja voltando. Talvez, seja hora de ouvir. No fim das contas, tudo isso que você sente, a angústia silenciosa, os sinais estranhos, os momentos de dúvida e de profunda saudade de si mesmo, são mais do que aleatoriedades da vida moderna. São convites. Convites para despertar. Carl Jung nos ensinou que o caminho da individuação é doloroso, mas necessário, e que ignorar a voz interior é o mesmo que viver pela metade. Retomar esse chamado é um ato de coragem. É sair do automático e começar, finalmente, a viver com propósito. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas agora sabe que os sinais estão aí.
Eles não gritam, eles sussurram. E só quem está disposto a ouvir transforma sua própria história. Então fica aqui a pergunta que pode mudar tudo: e se o que você chama de confusão for, na verdade, o começo da sua cura? Se isso tocou algo dentro de você, talvez valha a pena mergulhar ainda mais fundo. Porque o próximo vídeo pode trazer a próxima peça do seu quebra-cabeça. Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente não entrega conteúdo vazio, a gente entrega reflexões que podem mudar vidas. Agora, eu quero te convidar a ir além. Compartilha nos comentários um momento em que você sentiu que não se priorizou. Um momento em que você se anulou, se calou, se deixou por último, e como isso te afetou. Esse é o espaço para a gente se reconhecer, se apoiar e se curar juntos. E mais, responde aqui nos comentários qual foi o sinal mais forte que você já ignorou, ou o que você sente que está tentando te guiar. Agora, pode parecer só uma conversa, mas pode ser o começo da sua libertação. E talvez alguém leia seu comentário e perceba que não está sozinho. Vamos construir uma comunidade onde a dor vira ponte, onde o silêncio vira voz e onde cada história compartilhada pode acender a luz na caminhada de alguém. Aqui, ninguém caminha sozinho. Essa jornada é nossa. Até o próximo vídeo.